voltaram a subir esta semana, naquela que foi a segunda semana consecutiva a subir. O gasóleo subiu 3 cêntimos por litro, enquanto que a gasolina aumentou 1,5 cêntimo. De acordo com Bruxelas, Portugal é o 5º país com a gasolina mais cara e o 10º país com o gasóleo mais caro. Estas variações acompanham a valorização do barril do petróleo, que está avaliado em mais de $80 por barril. Ao longo do prazo, os analistas já defendem que o ouro negro pode continuar a escalar, apesar de admitirem uma correção a curto prazo. Junta-se agora a nós via Skype Ricardo Evangelista, diretor executivo da Active Trades Europe. Muito boa tarde, Ricardo Evangelista. Por que é que em Portugal continuamos a assistir a uma escalada do preço do petróleo, que se traduz naturalmente num aumento do preço dos combustíveis que usamos diariamente? Boa tarde. Sim, o petróleo está com uma tendência de subida. Isto deve-se, por um lado, algumas dificuldades de fornecimento por parte de alguns dos principais países produtores. Por outro lado, o panorama também se começa a desanuviar relativamente ao que se temia que pudesse vir a ser os efeitos da nova variante Omicron sobre a atividade económica. Embora esteja a criar muitos novos casos, não parece que os principais países venham a impor confinamentos tão severos como fizeram no princípio da pandemia. Por isso, devido a esta discrepância entre, por um lado, uma menor oferta, por outro, um aumento da procura, é natural que o preço dos combustíveis e do petróleo, em particular, neste caso, esteja a subir. Mas vamos assistir em Portugal a uma altura em que o preço vai estagnar ou até baixar, atingindo níveis mais aceitáveis para a população? Olha, eu penso que neste momento a tendência é para mais subidas. Olhando, por exemplo, para o que foi a dinâmica do preço do barril de crude em 2021, vimos que o preço subiu 50%, isto apesar da quebra que se registrou em novembro, quando surgiu a variante Omicron. Olhando para este ano, ou seja, estamos a falar de pouco mais de uma semana, o preço do barril já subiu 5%. Ou seja, não estamos aqui propriamente a falar de um cenário em que no horizonte esteja a possibilidade de o preço começar a baixar. Eu acho que não, acho que antes pelo contrário. As condições que eu referi há pouco, com a diminuição da produção, têm raízes muito profundas. Por um lado, temos o desinvestimento que se sentiu durante o princípio da pandemia, que levou a que muitos dos principais países produtores, neste momento, tenham uma produção aquém daquela que tinham antes. Por outro, temos também a coesão pouco habitual entre os países da OPEP e os seus aliados, que no passado eram muito rápidos a desrespeitar as suas cotas e que agora têm mantido uma coesão de facto que surpreende. E temos também as tensões geopolíticas, como por exemplo a Rússia, face ao Ocidente por causa da Ucrânia. A Rússia tem vindo a restringir o fornecimento de combustíveis fósseis, sobretudo o gás, e isso depois também gera num efeito dominó que aumenta a procura de petróleo. Por outro lado, como eu dizia, a variante Omicron, embora gere muitos casos, não causa doença tão grave como outras variantes. Por isso, é muito pouco provável que as principais economias venham a impor restrições à atividade económica. Por isso eu penso que a dinâmica se mantém e que a tendência será para a subida continuar, certamente não para o preço cair. Mais notícias, portanto, para todos nós que usamos diariamente gasóleo ou gasolina. Muito obrigada, Ricardo Evangelista. Boa tarde. Obrigado.